No vídeo de hoje falaremos sobre MRV, uma das maiores incorporadoras do Brasil, que teve resultados bastante interessantes no segundo trimestre. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos falar inicialmente da história da empresa. Em 1979, a MRV foi fundada por três engenheiros, Mário Rubens e Homero da Vega Engenharia, por isso V, focada em empreendimentos econômicos. Em 1981 é lançado o primeiro empreendimento fora de Belo Horizonte. Em 86 é lançada linha própria do Sistema Financeiro de Habitação. No ano 2000, a empresa chega à capital paulista. Em 2007, a empresa adere ao novo mercado na bolsa. Em 2008, é criada a Log, focada na incorporação de galpões logísticos. Em 2016, a empresa adere ao Pacto Global da ONU. Em 2018, a Log deixa de ser subsidiária e tem ações negociadas separadamente na bolsa. Em uma visão um pouco mais detalhada da história da empresa, a gente vê outros marcos importantes aqui. Um deles que a gente pode colocar são as linhas, né? A Urba, a Lugo, em 2019, e por fim, em 2020, a expansão internacional da empresa, com a AHS. Falando um pouco da estrutura acionária da empresa, quase 38% das ações estão com o fundador, e cerca de 10% com a Atmos Capital. Temos uma visão agora das vendas líquidas da empresa. Depois de uma fase de crescimento e expansão geográfica, houve um momento de consolidação e criação da sua plataforma habitacional, e agora a expectativa é a retomada do crescimento dos resultados da empresa. Esta é uma visão dos negócios principais da MRV, onde a gente tem uma parcela significativa da habitação financiada pelo FGTS. Existem alguns critérios para que as pessoas possam comprar a sua residência usando lá o dinheiro que fica lá na conta do FGTS. Uma outra parcela das vendas vem do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Nesses sistemas, os recursos que ficam alocados em poupança geram empréstimos a taxas menores, permitindo a aquisição de imóveis. Outro detalhe que vale a pena ser comentado são as locações. No Brasil, alugo e a AHS nos Estados Unidos. Agora é uma visão mais didática aí das marcas da empresa. O maior volume de vendas é em residências de menor valor individual, com o uso do FGTS, e o SBPE para loteamentos e residências de média renda. E as suas duas marcas de locação logo acima. Vamos falar um pouco mais em detalhe agora sobre a Lugo. É uma proposta de locação residencial em diversas cidades do país. Os prédios contam com boa estrutura de serviços fornecidos dentro do próprio condomínio. Por enquanto, uma pequena parte da proposta está disponível. A gente deve ter um movimento de expansão interessante a ser verificado nos próximos trimestres. Já a AHS faz esse mesmo tipo de proposta nos Estados Unidos, sendo que o primeiro projeto já está pronto na Flórida. A proposta é de expandir para os estados do Texas e da Geórgia. Comentando um pouco sobre o histórico dos programas habitacionais do país, destacando em 64 que foi criado o Sistema Financeiro de Habitação, 67 se criou o FGTS, que nada mais é que uma poupança forçada, recolhendo 8% do salário, que entre outras situações pode ser usado aí na aquisição de um imóvel dentro de determinados critérios. Depois, a partir dos anos 90, cada governo a gente teve planos aí de estímulos para a construção de casas e suprir aí o enorme déficit habitacional que existe no país.
Os dois últimos programas desse tipo foram o Minha Casa Minha Vida, nos governos de esquerda, e a Casa Verde e Amarela, no governo atual. Dentro desses dois programas, a MRV possui 6,3 milhões de casas contratadas, sendo 1 milhão ainda a ser entregue. Esse é um nicho onde a empresa apresenta a maior parte do seu faturamento. Evidente que todo plano desse tipo pode e deve ser questionado e apontado os seus defeitos, mas indicam que, independente de linha de governo, a empresa se constitui de ferramenta importante para suprir esse déficit habitacional do país. Um resumo que vale a pena ser comentado sobre os valores envolvidos. Dentro do SFH, falando do uso do FGTS, ele é limitado a imóveis de 300 mil. Temos o uso de 13% desses recursos, em média, para a aquisição dos imóveis. Esse dinheiro vem do recolhimento dos 8% dos salários, totalizando aí em torno de 580 bilhões de reais. O financiamento sai pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. Caso queira ver nosso vídeo sobre Banco do Brasil, verifique nosso canal. Já o SBPE, cerca de 65% dos recursos da poupança são direcionados para o financiamento imobiliário. O valor total hoje em poupança é na ordem aí de 800 bilhões de reais. O financiamento à taxa subsidiada serve para imóveis de até 1,5 milhão de reais e pode ser obtido por qualquer banco. Vemos agora uma expectativa de manutenção dos financiamentos habitacionais em patamares mais altos. Já o FGTS, com o aumento da taxa de desemprego, houve uma retirada um pouco maior aí dos valores, que é o que a gente vê nesse gráfico abaixo aí de arrecadação líquida, principalmente devido às demissões que ocorreram e consequências da pandemia. Vendo os resultados da empresa em si, houve uma evolução das vendas líquidas, como a gente pode ver no gráfico. A grande parte do recebimento da empresa não poderia ser diferente, vem via financiamento. E o ticket médio, que é a média desses valores de imóveis negociados, está na casa de 164 mil reais. Avaliando agora os indicadores operacionais, o que aparece de mais positivo para a empresa é a evolução de lançamentos, quase que dobrando desde 2015. As vendas líquidas dobraram nesse mesmo período, gerando um resultado positivo para o crescimento da empresa. Comparando agora os resultados do ano passado e os 2 trimestres desse ano, a gente vê uma estabilidade nas vendas líquidas da MRV e um crescimento da Cyrela, quando a gente compara com outras empresas do mercado. Mas vemos que a MRV apresenta aí a maior fatia do mercado. Vemos alguns indicadores agora. O dividend yield da MRV esteve em patamares melhores. E em 2020, com a pandemia, não poderia ser diferente, apresentou uma queda. De certa forma, todos esses indicadores estão relacionados à questão de lucro da empresa. Vemos agora uma comparação da receita líquida de algumas incorporadoras. A MRV tem uma receita maior e com ampla margem com uma ampla distância para a Cyrela, que está em segundo. No entanto, em termos de margem bruta, por exemplo, a MRV apresenta menor valor das empresas listadas. O fato de atuar em imóveis de menor valor agregado, a princípio, deve explicar essa situação. Em termos de lucro, o valor do último trimestre ficou bem abaixo da Cyrela. Se você quiser um vídeo sobre Cyrela em nosso canal, deixe um comentário. Agora vamos ver um pouco mais de detalhe as apostas da MRV nos Estados Unidos. São propriedades multifamiliares para famílias de renda média-baixa. E também um foco em millennials que moram sozinhos, que estão demorando mais, segundo pesquisas, para constituir uma nova família e demandar aí imóveis de maior porte. Essa é uma visão detalhada da faixa de renda das famílias abrangidas pelo programa. Envolve uma parcela relativamente grande do mercado de trabalho, em faixas de salariais.
E é uma visão agora da evolução dos projetos, com mais de 300 milhões de dólares em venda. E um valor ainda maior em fase de construção. Vendo os resultados históricos agora, e começando pelo lucro por ação, a gente vê um certo nível de estabilidade do lucro, é, com alguns efeitos pontuais ali em alguns anos um pouco mais baixos. A relação preço por lucro está num patamar abaixo da média, próximo a 8. O ROI da empresa está em 11,7. Comparando com outras empresas do ramo, como já mostrado anteriormente, esse valor é mais baixo do que seus pares de mercado. Temos um histórico de dividendos relativamente bom. Em todos os anos houve pagamento de dividendos pela empresa, com valores um pouco mais altos com essa expansão que houve da empresa antes da pandemia. A empresa tem um grande nível de investimentos e, por esse motivo, o payout já foi até mais baixo em alguns anos específicos, justamente para a empresa reinvestir em seu negócio e fazer o seu plano de expansão. Já o dividend yield, que depende do preço, está em um patamar interessante, em torno de 7% atualmente. O valor patrimonial, apesar de uma queda em 2018, tem sinalizado um crescimento aí praticamente constante ao longo dos anos. E a relação preço por valor patrimonial está em 1. Historicamente já esteve em valores mais baixos, mas parece ser um ponto interessante aí para quem pretende investir na empresa. A dívida líquida aumentou bastante nos últimos anos, mas ainda está num patamar saudável. E essa relação dívida por EBITDA está em torno de 0,6. Em termos de vencimento da dívida, a gente tem valores mais elevados em 2023 e 2024, o que deve ser um ponto de atenção sobre o desempenho da empresa nos próximos anos. Mas um ponto positivo foi esse efeito da menor taxa de juros da dívida da empresa, que ela aproveitou para a descida dos juros justamente para captar a valores mais baixos. A ação está sendo negociada próxima a R$ 12 e a expectativa dos analistas é de um crescimento aí de 73% nos próximos 12 meses. Fazendo um cálculo agora do valor intrínseco da ação, a gente chega a R$ 19. Portanto, um valor maior do que o preço atual de negociação da ação. Olhando agora o investimento a longo prazo, no último ano a ação foi mais castigada, mas em um horizonte mais longo, a ação praticamente pagou a inflação, com destaque para o efeito significativo dos dividendos que foram distribuídos no período. Fazendo um resumo agora dos pontos positivos e negativos da ação da MRV, a gente tem do lado positivo expectativas de vendas crescentes da empresa, investimento nos Estados Unidos, não se limitando ao mercado nacional, posição relevante no mercado nacional, ela vende um patamar de vendas muito interessante. As relações de preço estão em patamares interessantes, poderiam estar melhores, poderiam, mas já indicam ali relações interessantes de preço. O dividend yield, o preço por lucro, o preço por valor patrimonial e o valor intrínseco, e é uma estimativa dos analistas que a ação deve crescer aí de valor nos próximos 12 meses. E do lado negativo, a taxa básica de juros mais alta que a gente está percebendo na economia pode desincentivar o mercado imobiliário. A margem da empresa ela é mais estreita que o concorrente, ou seja, o lucro dela, mesmo vendendo mais, acaba sendo menor. E um histórico que a gente observou ali de para quem investiu, mesmo num prazo um pouco mais longo, de praticamente só repor a inflação. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.